Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knaik e vim aqui falar um pouco sobre o Flamengo, né? O Flamengo que acabou conseguindo mais um título, né? A Supercopa do Brasil, o que é o vencedor do Brasileirão e o vencedor da Copa do Brasil. O fato é que o Flamengo atropelou o Atlético Paranaense por 3-0, podia ter sido mais, o Flamengo criou mais do que para 3-0, dominou o jogo. Em alguns momentos aí, quando o jogo já estava mais garantido, o Flamengo tirou um pouco o pé e o Atlético Paranaense começou a atacar um pouco. Mas de qualquer jeito, já era meio esperado que a vitória ia acontecer. O Atlético Paranaense tem um elenco inferior e o treinador do Flamengo é muito superior. O Jorge Jesus, que é um dos grandes técnicos do futebol sul-americano, né, atualmente, e era um dos grandes técnicos da Europa, mas não tinha muito mérito por estar no campeonato português. Não é um campeonato de muita visibilidade na Europa. O fato é que essa desvalorização dele da Europa levou ele para cá, e aqui ele pegou o melhor time do Brasil em questões de elenco, e ele foi lá e transformou o time numa grande máquina. E hoje aí todo mundo fica falando, o Flamengo está em outro patamar, coisa assim. E esse vídeo é para responder, o Flamengo está realmente em outro patamar? Primeiro, o Flamengo está realmente em outro patamar no Brasil. No Brasil, o Flamengo é um time muito superior, tem um elenco muito melhor, tem um melhor treinador, financeiramente está um elenco mais forte do Brasil, então é verdade sim, no Brasil o Flamengo está em outro patamar. Isso não quer dizer que o Flamengo vai estar no patamar europeu. Não está. Não está. Eu acho que, assim, chegar a falar, foi só 1-0 do Liverpool, o Liverpool passou aperto. Sim, mas o Liverpool passou aperto para o Norwich ontem. Um jogo que não teve tantas semelhanças assim, mas foi 1-0 também, foi decidido no final. O Liverpool passou muito aperto para o Chelsea, né? Um equipe mais que seja um time muito conhecido como muito forte, estava proibido de contratar e jogou com jogadores de base. O Liverpool também passou um sufoco e empatou com o Manchester United, que é um time hoje muito mal treinado pelo Solskjaer. Então assim, é aquela coisa, um jogo não pode ser definido o quanto o Flamengo está forte no cenário internacional ou não. Porque se fosse assim, internacional era time forte, um time europeu na década de 2007, quando venceu o time do Raika lá, o Abel Braga, né? Abel Braga tem Mundial, o Palmeiras não, é piadinha aqui, mas de qualquer jeito, o Abel Braga conseguiu o Mundial em 2007, Muricy Ramalho, né? Não, foi Paulo Tuori em 2005 com o São Paulo, um jogo que o Liverpool atacou o jogo todo. Assim, os roteiros eram semelhantes. O Flamengo foi o primeiro time brasileiro que eu vi mesmo atacando o adversário europeu. Pelo menos nesses anos aí, eu não sou um cara de tanta idade, não sou a época do Tele Santana, mas desses últimos anos que os brasileiros conseguem chegar à final, o Flamengo foi o primeiro time de verdade que ofereceu uma resistência muito grande e jogou com mais força comparado ao Liverpool. Mas o Liverpool é muito superior. A gente sabe que tem um elenco melhor, tem um treinador que é melhor, a gente pode ser melhor, o Jürgen Klopp. O fato é que o Flamengo não está ainda no patamar europeu. Mas é aquela coisa, já que você não joga na Europa, você não precisa estar necessariamente no patamar europeu. No patamar brasileiro aqui, o Flamengo está muito acima. Isso se deve também ao fato de ter mais torcida e por ter a melhor gestão. O Flamengo tem muito a ensinar a muitos times do Brasil. Desde a gestão do Fred Luiz em 2014, que depois veio em seguida de Bandeira de Melo, e agora o Rodolfo Landim, o Flamengo entrou em um plano de muita austeridade fiscal. Começou um pouco complicado, mas depois que as contas entraram em ordem, começou a diminuir a dívida, então você tinha que gastar menos dinheiro com juros, tinha mais dinheiro para você investir no clube, o clube ficou mais forte, os patrocínios vieram, o investimento tornou o clube mais forte, aí o Flamengo deslanchou, foi um projeto de longo prazo. O Flamengo deslanchou mais rápido por ser um time de muita torcida, né? Aí você tem muito dinheiro de receita de bilheteria, de sócio-torcedor, isso ajuda, né? E o fato é que investidores investem mais em times maiores, né? Eles vão dar mais dinheiro para times que levam mais gente para os estádios, vão comprar mais camisas, mais produtos, aí vai estampar a marca de seus patrocinadores para muito mais pessoas na rua. Então, esse tipo de coisa aumenta assim, a potenciação de um crescimento de um clube. Mas de qualquer jeito, um time tem que começar a ser dotado. O Atlético Paranaense, mais perdeu de 3-0 hoje, é um bom exemplo de como projetos de longo prazo levam times a títulos e a competições de alto nível. A gente viu que o Atlético Paranaense ganhou a Sul-Americana recentemente, ganhou a Copa do Brasil, coisas que eram impensáveis 10 anos atrás. Por mais que o Atlético Paranaense não era o time mais fraco do mundo, também não era o mais forte. A gente sabe que o Flamengo está nesse caminho por ter austeridade e por fazer escolhas difíceis, de não gastar no passado para poder gastar no futuro. Coisa que Vasco de jeito não está fazendo. O nosso querido Campelo, querido em todas as aspas, contratou Abel Braga, mesmo sabendo das críticas, e contratou não por causa de habilidades técnicas, é porque ele era amigo do Abel Braga, é só por isso mesmo. Contratou ele, está dando nos nervos de todos os torcedores vascaínos, né? Ele aumentou a folha salarial em 1 milhão num clube que está com dificuldade de pagar eletricidade, conta d'águas.
uma coisa assim meio absurda de se pensar no time que diz prezar pela austeridade, o que é mentira. Aí a gente tá vendo o Botafogo também contratando o Honda, tá querendo contratar a Yaya Touré, sim, jogadores que estavam quase aposentados para consumir ainda mais de folha salarial. Você também vai querer ver times como o Atlético Mineiro, por mais que tenha mais planejamento do que o Vasco, o Botafogo estão fazendo hoje, ainda é um pouco assustador. Assim, eu ainda tenho minhas dúvidas sobre a austeridade do Atlético, se ele vai conseguir pagar todo esse investimento no futuro. E tem que começar a ter resultados logo. Por mais que eu ache o elenco melhor, forte e que tenha potencial, você tem que começar a ter resultados rápidos, porque senão ou vai ser eliminado da Sul-Americana, que já parece meio inevitável, e vai acabar sendo eliminado de competições muito rápido. Passou um aperto na Copa do Brasil com um time que não devia. Eu acho que o maior exemplo de como se administra mal um clube não é Atlético Mineiro, não é Vasco, não é Botafogo, é o Corinthians. É o Corinthians. O Corinthians de hoje parece um time forte, tudo isso, tem um bom treinador, tudo isso, mas tem uma dívida de mais de 1 bilhão. É um time até com muitas semelhanças do Flamengo, tem uma torcida muito grande, estádio enorme. O Flamengo não tem estádio mais do Maracanã. O fato é, 1 bilhão de dívida e o André Sanches faz o total contrário do que o Fred Lúcio fez em 2014. O André Sanches gasta como se não tivesse amanhã, faz uma dívida enorme, é o próximo presidente, né, porque funciona desse jeito, herda essa dívida, tem que pagar, o elenco fica mais inferior ao que tinha na época do Andrés, porque ele tem que resolver os problemas que o Andrés criou. Aí quando o Andrés volta, ele fala, tá vendo? Na época tinha título, na minha época o time era forte, na minha época esse time era glorioso, olha só o que eles estão fazendo, o caminho que dá certo é o meu. Não é assim que funciona no método do Andrés. O pessoal já está começando a sacar que o Andrés é só um gastador e um pilantra, né? Se a gente pode dizer assim, porque o pessoal, a moral do Andrés, pelo menos, é no mínimo suspeita, né? Já tem relações próximas com o Luiz Inácio Lula da Silva, que goste dele ou não, está condenado, 2 processos de corrupção. A gente também está envolvido com o Partido dos Trabalhadores, ele mesmo é filiado ao PT, ele se elegeu deputado, se não me engano é deputado hoje, não vai trabalhar, está gastando dinheiro público. O PT, que é um partido envolvido no Petrolão, Mensalão, então, assim, diversos escândalos de corrupção. Então, assim, no mínimo é suspeito o André Sanches. Mas o fato é que todos concordam, sendo honesto ou não, que ele é um péssimo gestor. E hoje o Corinthians está num caminho muito ruim. E ele tem, obviamente, mais chance de consertar por ser time grande, e por ter muita torcida, e é uma chance de mais investimento. Mas tem que fazer isso logo, porque senão fica um trabalho muito difícil de se recuperar um clube com a dívida de mais de 1 bilhão. Mas a gente sabe, essa é a lição que o Flamengo ensina o futebol brasileiro. Tenha paciência, espere, vai montando um elenco aos poucos, sempre pensando na responsabilidade fiscal. Se eu não poder pagar para um jogador, não pago, não vou tirar empréstimos, criar novas dívidas. Pague as dívidas, mantenha as contas sobre ordem e vai projetando ano após ano. Não fica pensando só no agora. Agora o Flamengo tem essa liberdade porque o elenco é forte, mas mas em outros times eles têm que pensar o próximo ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. É uma coisa que muitos times não têm fazendo. Alguns já estão começando, alguns já estão fazendo movimentações interessantes, tanto o Grêmio, o próprio Internacional também fez movimentações interessantes. Muitos times já estão começando a acordar, agora os outros, só o tempo vai dizer. Esse é meu vídeo aí, a lição que o Flamengo tem a ensinar para o Brasil. O Flamengo está em outro patamar, sim, e ele tem muito a ensinar para o Brasil, para o futebol brasileiro, né? Não sobre o incêndio do CT, mas sim sobre gestão financeira. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.